A nossa saudação muito fraterna a todos vocês, prezados ouvintes da Rádio Luz e Alegria, bem como os nossos amigos da FW TV. Com alegria, celebramos neste final de semana São Pedro e São Paulo, dois pilares que sustentam a nossa igreja. Vindos de realidades completamente diferentes, estes dois homens, Pedro, um simples pescador, e Paulo, um judeu culto de origem romana, deixaram-se conquistar por Jesus, se entregando por inteiros a serviço do reino de Deus. E assim como o próprio Jesus, deram a vida por causa deste reino. O Evangelho que a liturgia desta solenidade nos convida a refletir, vem nos despertar sobre a importância de conhecermos bem Jesus, de nos tornarmos íntimos dele. Sem aprofundarmos no conhecimento a Jesus, não vamos entrar na dinâmica do reino, não vamos compreender que para ganhar a vida é preciso passar pela cruz. O texto nos diz que Jesus, no desejo de saber se o povo e os discípulos já haviam entendido o seu messianismo, pergunta-lhes: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Para esta pergunta surgiram várias respostas. Afinal, é fácil responder em nome do outro, pois não compromete. Já quando esta mesma pergunta é direcionada aos discípulos, vem o silêncio, pois desta vez a pergunta requer uma resposta pessoal, o que exige comprometimento. Pedro foi o único que respondeu, e respondeu com firmeza: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta resposta agradou Jesus, pois ele sabia que esta afirmação de Pedro era fruto da sua convivência com ele. Por esta profissão de fé, Pedro é convidado para uma missão desafiadora: ser a pedra sobre a qual Jesus construiria a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Este episódio chama a nossa atenção sobre a responsabilidade de quem afirma conhecer Jesus. Saber quem é Jesus é muito mais do que saber que Ele é Deus. Afirmar que conhece Jesus implica em dar testemunho dele, em comprometer com a sua causa. Olhando a escolha de Pedro para conduzir a sua igreja, podemos perceber que Jesus construiu a sua igreja sobre a fragilidade humana. Jesus não edificou a sua igreja a partir de homens considerados grandes pelo mundo, mas sobre Pedro, um homem frágil, sujeito a falhas, que representa os homens de toda a história da igreja, homens santos e pecadores. Antes de entregar a Pedro a responsabilidade de conduzir a sua igreja, Jesus não questiona o seu passado, não lhe faz nenhuma exigência a não ser o seu compromisso em transformar o seu amor por ele em cuidado para com o que lhe é de mais precioso, o povo. Ao escolher Pedro para a liderança da sua igreja, Jesus demonstra a sua compreensão para com a fragilidade humana. Pedro era de um temperamento extremamente forte. Jesus sabia que mais tarde ele o negaria, mas mesmo assim ele confiou seu dinamismo à sua fidelidade. A escolha de quem conduziria a barca de Jesus não caíra sobre um homem especial, e sim sobre um homem comum, dotado de virtudes e defeitos, como qualquer um de nós. O que nos mostra quão é grande a diferença
entre os critérios dos homens e os critérios de Deus. Os homens escolhem pessoas capacitadas para os cargos de lideranças, enquanto Deus capacita aquele que ele escolhe. Com a volta de Jesus para o Pai, Pedro assume o seu legado, e a igreja missionária, fundamentada no amor a Jesus, conduzida pelo Espírito Santo, sob a liderança de Pedro, dá o seu primeiro passo rumo a uma nova Jerusalém, tendo mais tarde a grande colaboração de Paulo, que representa a igreja itinerante. O amor a Jesus é o fundamento de toda a comunidade cristã. Numa comunidade cujo centro é Jesus, um líder não se destaca pela sua autoridade, e sim pelo seu amor a Jesus, transformado em serviço. A missão da igreja consiste em revelar aos homens a vida nova que brota da ressurreição de Jesus. Sua grande riqueza está na abertura a todos os povos e culturas. A igreja é a unidade, ela é a guardiã do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro e Paulo são modelos de discípulos missionários, com suas virtudes e fraquezas, mas sobretudo pelo seu amor e fidelidade a Cristo e a sua igreja. Nesta solenidade, unamo-nos em oração pelo nosso pastor, o sucessor de Pedro, nosso representante legítimo de Jesus aqui na terra, que é o Papa Francisco. Todos os anos, por ocasião da solenidade de São Pedro e São Paulo, a Igreja Católica em todo o mundo comemora o Dia do Papa, e como um presente ao Sumo Pontífice se une ao Santo Padre na tradicional coleta do óbolo de São Pedro. A coleta do óbolo de São Pedro é destinada à prática da caridade e também para manter os serviços da Igreja em todo o mundo. A doação tem a finalidade de reunir recursos para a manutenção das obras sociais e caritativas do Papa Francisco. Essa oferta é a expressão mais significativa da participação dos fiéis nas iniciativas de caridade da Igreja Católica no mundo. As contribuições ajudam também com a sustentação de atividades da Santa Sé. Pobres, crianças, idosos, marginalizados, vítimas de guerras e desastres naturais, ajudas particulares a dioceses em necessidade, educação católica e ajuda a refugiados e imigrantes. Por isso, neste final de semana, em todas as comunidades, na catedral, nos bairros, nas comunidades do interior, nós vamos fazer a coleta para o óbolo de São Pedro. E depois, durante a semana, podem trazer até a Secretaria da Paróquia da Catedral, onde as funcionárias entregarão a diocese, que fará imediatamente a doação, enviará esta ajuda ao óbolo de São Pedro. Então procurem todas as comunidades fazerem esta coleta para o óbolo de São Pedro. Os monges beneditinos do Mosteiro São Bento, aqui de Frederico Westphalen, convidam a todos os fiéis para a solene celebração da missa em honra de São Bento, padroeiro do mosteiro e fundador da Ordem Beneditina. A Santa Missa, que será celebrada com canto gregoriano pelos monges do mosteiro, será no dia 11 de julho às 19h30 na Catedral. Todos estão convidados a celebrar com os monges esta grande festa. Após a missa, os fiéis que desejarem poderão venerar a relíquia de São Bento, um pequeno fragmento de seus ossos, e receber a bênção de São Bento. Então estou convidando todos para o dia 11, encontro de preparação ao batismo, será no dia 19 de julho, às 19h30 no Cine Floresta. Inscrições deverão ser feitas na Secretaria da Paróquia da Catedral.
Missas e visitas às capelas nesta semana. Domingo, dia 3 de julho, 9 horas, missa na Catedral. 9 horas, missa na linha do Alcantão. 9 horas, missa na linha 21 de abril. 9 horas, missa e entrega do Pai Nosso no bairro São Cristóvão. 10 horas, missa e festa do padroeiro São Pedro na capela de São Pedro da Encruzilhada. 19 horas, missa aqui na Catedral. Terça-feira, dia 5, às 19h30, missa na capela da Barra do Braga. Quarta-feira, dia 6 de julho, às 19h30, missa na linha Iraí. 19h30, missa na capela de São José. Quinta-feira, dia 7 de julho, 19h30, missa na capela de São Paulo e missa na linha Boa Esperança. Na sexta-feira, dia 8 de julho, 19h30, missa na capela de São Francisco do Pardo. 9 de julho, às 14 horas, missa no Centro Comunitário da Pedreira. 15 horas, missa na capela de São Brás. 15 horas, missa na linha Manfio. 16h30, missa na Catedral. 19 horas, missa no bairro Santo Inácio. 19 horas, missa e entrega do Pai Nosso no bairro Jardim Primavera. 19 horas, missa e entrega do Pai Nosso no bairro Fátima. E às 19 horas, missa no bairro Aparecida, em honra de Santa Paulina. E no dia 10 de julho, no próximo domingo, 9 horas, missa na Catedral. 9 horas, missa e entrega do Pai Nosso no bairro São José. 9 horas, missa na Capela de Pedras Brancas. 10 horas, missa e festa de Nossa Senhora do Carmo na Capela de Getúlio Vargas. E às 19 horas, missa na Catedral. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana, desejando a todos uma boa participação nas missas e nos cultos, e desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande e forte abraço a todos.